Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Cultura e informação a serviço da cidade. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e aos internautas do www.cmfor.ce.gov.br. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa que nós idealizamos e para dar oportunidade a que todos os nossos homenageados de 2011 tenham a oportunidade de aqui mostrar o seu trabalho, justificar até por que eles ganharam o prêmio. E hoje nós temos a satisfação muito grande de receber aqui um dos papas da medicina do Ceará, ele que é, além de um grande cirurgião de cabeça e pescoço, foi eleito numa promoção nossa dos melhores da medicina, é também o diretor do Hospital São Carlos, que durante 11 vezes já ganhou a nossa promoção. De modo que é uma alegria muito grande, doutor Francisco Monteiro, em recebê-lo hoje aqui no nosso programa. É o senhor que dirige muito bem o hospital, juntamente com o doutor Wilson Meirelles, e que forma com a doutora Eveline o casal 20 da medicina do Ceará. A esposa do doutor Monteiro é pediatra, e os dois, sem dúvida nenhuma, são dois grandes profissionais da medicina do Ceará. Doutor Monteiro, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que inicialmente você fizesse um rápido resumo do seu currículo pessoal. Roberto, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, me sinto honrado pela distinção do convite, né? E a sua empresa vem prestando um serviço de comunicação social muito importante para a nossa cidade, no sentido de avaliar e validar as pessoas que trabalham, os políticos, e isso é muito importante porque é um estímulo para todas as pessoas que se sentem, de qualquer forma, homenageados e distinguidos pelos critérios que nós sabemos são bastante rígidos e bastante sérios, né? Com relação à minha formação, eu concluí o meu curso secundário no Colégio Santo Inácio. Então eu tive toda aquela formação dos jesuítas, né? Naquela época o colégio era em regime de semi-internato, nós passávamos todo o dia no colégio, almoçávamos no colégio, no período da tarde nós tínhamos atividades de estudos, e foi exerceu uma importância muito grande na minha formação esse período que eu estive lá no Colégio Santo Inácio, né? Tanto é que quando eu terminei o curso, a minha ideia era de cursar Sociologia. Tive uma influência muito grande do professor André Aguete, que é professor de educação, muito conhecido na cidade, que na época ele havia chegado do Canadá há pouco tempo, e eu me pressionei muito, ele lecionava Sociologia, mas naquela época não havia a faculdade de Sociologia em Fortaleza. E eu então ingressei na faculdade de Medicina. Em que ano, doutor? Em 1970. Eu tive uma influência de familiares, de um tio meu, doutor Francisco de Assis Barroso, e a minha mãe também, a mãe sempre tem o ideal de ter um filho médico, e realmente foi muito feliz para mim, porque eu me encontrei totalmente dentro da medicina. Era o que você gostava mesmo? Realmente eu creio que sim. Já no primeiro semestre da faculdade, eu ingressei na Santa Casa de Misericórdia como estagiário, né? Então, conheci lá figuras eminentes da cancerologia, o professor Haroldo Joaçaba, o professor Aguiar Ramos, e eu passei a distribuir o meu tempo entre a Faculdade de Medicina e entre a Santa Casa, né? Então, foi um período muito rico, porque naquela época não havia ainda a formação no aspecto técnico e formal do residente. A residência no Ceará ainda era muito incipiente. Então, os estágios dos estudantes de medicina supriam essa deficiência, né, que hoje praticamente não existe mais, felizmente. E ao terminar a faculdade de medicina, eu prestei concurso para a residência médica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, né? E lá eu fiquei por 3 anos e logo em seguida, ao terminar a residência, eu concluí também um mestrado em cirurgia pela Universidade Federal Fluminense, né?
Então, após esse período de formação, eu retornei a Fortaleza, voltei a trabalhar na Santa Casa, logo depois no Estado e no Instituto José Frota, onde eu trabalhei como plantonista na condição de cirurgião geral por 18 anos e também iniciamos paralelamente a fundação do Hospital São Carlos, né? E um dos aspectos assim, muito importantes e que eu acho relevantes na minha formação foi a oportunidade que eu tive de ingressar como professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Prestei concurso e por conta de ter ingressado na Faculdade de Medicina, eu tive que pedir demissão do Instituto José Frota e me afastei também da Santa Casa. Na Santa Casa eu desenvolvia um trabalho clínico muito importante, tive a oportunidade de ser o fundador e o primeiro presidente do Centro de Estudos da Santa Casa. Mas a faculdade absorve bastante o seu tempo e lá na faculdade eu estou chefiando o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas. Sim, doutor Monteiro. Então esse foi um currículo muito rico que o senhor tem. E agora nós vamos falar sobre o nosso Hospital São Carlos. Eu queria, antes de perguntar, que você faça um histórico da Clínica São Carlos, que hoje é um grande hospital, São Carlos. Eu vou lhe passar as mãos, doutor Monteiro, para que o senhor vote na nossa promoção. O senhor sabe que todas as nossas promoções são feitas através de pesquisa. Nós já estamos na internet, a pessoa que acessar o nosso site, o www.robertofarias.com.br, pode votar nos destaques da política e da administração pública e social. E eu queria que o senhor, como um dos sócios do Hospital São Carlos, também votasse para dar a sua opinião, para escolher o melhor senador, o melhor deputado federal, estadual, secretário de Estado, secretário do município. Nós temos também a parte social da promoção, que foi uma sugestão do meu querido e inesquecível Régio Jucá, que sugeriu que nós escolhêssemos um dirigente de entidade filantrópica, outro de hospital, outro diretor de universidade, diretor de faculdade, de modo que eu queria ter essa sua opinião. O senhor que foi eleito um dos destaques de 2011, eu quero que o senhor vote agora para a gente escolher os destaques da política. De modo que, com satisfação, eu queria contar com a sua participação. E queria agora que o senhor fizesse um histórico do nosso Hospital São Carlos. Eu costumo dizer que o Hospital São Carlos foi um acidente agradável na nossa vida, na minha vida e do meu sócio, o Dr. Wilson Meirelles. E ela deve a nossa formação ainda como residentes no Instituto Nacional do Câncer. Durante esse período de formação, eu fui chefe dos residentes no último ano, né? Um grupo de residentes muito grandes, havia residentes de várias partes do mundo. E quando chegava alguém do Ceará para estagiar, o fato de eu ser cearense, eu sempre era convidado para recepcionar e introduzir o estagiário dentro do Instituto Nacional do Câncer do hospital. Certo. Nessa ocasião, o Dr. Wilson Meirelles, a quem eu não conhecia, ele foi para o hospital com a finalidade de prestar estágio. Me convidaram, foi o primeiro contato que eu tive com ele. E daí nasceu uma empatia natural, assim, uma coisa muito espontânea. Quer dizer que você não o conhecia ainda do Ceará? Do Ceará. Se conheceram lá? Exatamente. E ele não foi seu contemporâneo de faculdade? Era na dois anos mais atrás do que eu, mais novo. Nós não tínhamos praticamente, não conhecia realmente. Né? E lá foi que começou. Exatamente. A amizade. Então lá nós desenvolvemos uma amizade muito, muito grande, a gente convivia bastante. E quando eu terminei a residência antes dele, concluí o mestrado e retornei a Fortaleza. Durante o período que eu estava fazendo o mestrado, eu aproveitava o meu horário da manhã para fazer um estágio complementando a residência de endoscopia peroral, que é a endoscopia do aparelho respiratório. Comprei o material de endoscopia, não comprei o material todo, eu não tinha condições de comprar todo o material e combinei com o Wilson Meirelles. Olha, eu vou comprar uma parte, quando você terminar, você compra o restante e nós vamos trabalhar também em endoscopia peroral em Fortaleza, que era uma área muito carente. Por conta disso, nasceu aí a sociedade, que na verdade surgiu de um ajuntamento de materiais endoscópicos. Certo. Que ano foi que vocês começaram? Efetivamente, esse trabalho assim mais prematuro, mais ou menos em 80, 81, mais ou menos. Né? 30 anos atrás. Exatamente. E começamos a trabalhar inicialmente na Santa Casa e com o passar do tempo nós sentimos necessidade de ter um local para desenvolver o trabalho de uma forma assim mais intensa. Já éramos
solicitados por pacientes particulares, de convênios, nós não tínhamos instalação adequada. E nós alugávamos um consultório, que era do Paulo Ernesto, foi meu chefe, foi meu mentor na cirurgia, e nós alugávamos um consultório ali na Pontes Vieira. E um dia eu estava saindo, tinha uma igreja evangélica que ficava ao lado do nosso consultório, e tinha lá uma placa aluga-se. Eu digo, vamos alugar esse consultório aí. Então sugeriu o Wilson Meirelles nós alugarmos, aqui era o local onde funcionava essa igreja, e fizemos uma reforma, adaptamos e começamos aí a funcionar a Clínica São Carlos. Mas já era ali naquele local, na Ponte Vieira? Exatamente naquele local. Certo. Então nós iniciamos com 2 consultórios, tinha um apartamento, um centro cirúrgico, onde nós tínhamos uma sala de cirurgia maior e uma menor, mas já com todos os recursos de segurança em termos de monitorização, e começamos a fazer a parte de endoscopia peroral. Logo em seguida vieram os otorrinos, e nós então iniciamos o primeiro serviço privado do Estado com plantões 24 horas em otorrinolaringologia. E aí nós tivemos a felicidade, talvez pelo fato de nós termos uma atividade médica muito intensa, o Wilson Meirelles, eu e ele na Santa Casa inicialmente, no Instituto José Frota, depois eu na Faculdade de Medicina. Então a gente tem um conhecimento muito grande com os nossos profissionais, com os colegas médicos, e tivemos a felicidade de nos agregarmos com pessoas altamente competentes e qualificadas, né? Então o crescimento do hospital foi uma coisa assim natural, espontânea, sem nenhuma planejamento inicial, nós não tínhamos assim nenhuma meta, a gente ia crescendo de uma forma quase que intuitiva, baseado por um conhecimento muito grande de quem está ativamente exercendo a atividade profissional como médico, né? E assim o hospital foi ampliando, nós fomos comprando imóveis, adquirindo imóveis e chegamos hoje a um nível de profissionalização, hoje bastante avançado, onde nós realmente dependemos de profissionais qualificados, cada um em sua atividade, para que a gente possa exercer uma atividade que é uma atividade extremamente complexa, difícil e de grande responsabilidade, como todos vocês podem avaliar de uma maneira muito fácil, que é prestar assistência médica 24 horas, todos os dias da semana. Realmente isso, a gente tem um desafio enorme todo dia em cumprir essa missão, e que nós fazemos realmente de uma forma muito prazerosa, né? Eu me recordo que realmente, eu acho que logo no início, vocês tinham lá uma placa que tinha Clínica São Carlos e tinha um destaque justamente para essa parte essa que você falou, otorrino lá na neurologia, né? Nós ainda continuamos com Quer dizer, o plantão 24. Foi um segmento que vocês se dedicaram muito no início, né? Nós tivemos grandes atividades pioneiras. Depois nós entramos com a parte oncológica, né? A nossa formação é oncológica. Então nós criamos o primeiro serviço privado de oncologia clínica também no estado, de quimioterapia, é o Oncocentro, que até hoje ele é ainda bastante atuante, inclusive com médicos altamente capacitados, né? Eu me recordo, inclusive, doutor Monteiro, que eu acho que as primeiras vezes que vocês ganharam a nossa promoção, que vocês ganharam, como eu falei, 11 vezes, eu acho que vocês ganharam como Clínica de Otorrinolaringologia. Exatamente. Foi, né? Exatamente. Quer dizer, durante esses 10 últimos anos é que vocês tiveram um crescimento realmente intenso, né? E que saíram de uma clínica, que era uma clínica muito boa, para hoje um hospital maravilhoso que vocês têm, né? A propósito disso, eu até uma vez o abordei nesse sentido, porque foi muito difícil nós fugirmos da imagem de clínica e passar para o hospital, porque aquilo fica muito agregado, né? Isso. Então nós não queríamos nada que nos ligasse à ideia de clínica, né? Certo. Hoje realmente a gente é reconhecido como hospital, e nós somos hoje um hospital de alta complexidade. Para você ter uma ideia, nós somos o único hospital do estado do Ceará que somos credenciados pelo Ministério da Saúde para executar transplante hepático, através da equipe do professor Wigenes Garcia, né? Então, um dos procedimentos cirúrgicos de maior complexidade que pode haver é o transplante hepático. Certo. Então, isso mostra o alto nível de complexidade, o alto nível de segurança, de capacidade que o hospital está. Um hospital que é capaz de executar transplante hepático, e nós já fizemos isso várias vezes, né? Mostra que nós estamos com uma equipe médica, uma equipe de técnica, de funcionários, de enfermeiros altamente qualificados. Então, hoje nós realizamos de forma rotineira cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas,
e toda sorte de cirurgias, e nós temos 2 UTIs com pacientes graves, e o desempenho, a avaliação dos nossos resultados, felizmente, tem sido muito bons. Doutor Monteiro, nós vamos pedir um rápido intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida, quando nós vamos aí conversar mais especificamente sobre as atuais instalações, equipamentos do Hospital São Carlos. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos conversando hoje aqui com o Dr. Francisco Monteiro, ele que juntamente com o Dr. Wilson Meirelles dirigem o grande Hospital São Carlos. Dr. Monteiro, vamos agora justamente falar sobre quando você saiu de clínica, que passou para o hospital, que você realmente investiu lá, não só na parte física, vocês cresceram muito a área do hospital, vocês investiram muito em equipamentos de última geração, você se preocupou também em formar uma equipe cada vez mais capacitada. Eu sei de vários médicos, vários profissionais que trabalhavam em outros cantos, hoje estão lá no Hospital São Carlos. Realmente foi você melhorou não só a parte física, como eu falei, como toda essa parte de equipe, que é fundamental no hospital. Então eu lhe pergunto, hoje, doutor Monteiro, o senhor está com o hospital, o senhor tem quantos leitos lá no Hospital São Carlos, as suas condições de fazer, você já falou que é o único hospital privado que tem condições de fazer transplante de fígado. Eu pergunto, outros tipos de trabalhos assim específicos que você faz, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a estrutura do hospital. Pois não. Você tocou num aspecto extremamente importante, Roberto, que é a questão da formação e da preparação das pessoas que trabalham no hospital. Então você imagine que nesse momento os funcionários estão acessando veias, funcionando as veias, fazendo procedimentos de riscos, procedimentos invasivos. Então essas pessoas têm que estar altamente capacitadas, treinadas e principalmente elas devem estar felizes em executar aquele trabalho de uma forma agradável, de tal maneira a proporcionar um acolhimento digno e cortês às pessoas que são atendidas no hospital. Então essa é uma grande preocupação, né? E nós temos lá uma atuação em educação continuada, nós temos uma equipe especialmente designada com essa finalidade de estar treinando todos os nossos profissionais de uma forma contínua e de ter um trabalho um ambiente de trabalho muito saudável, né? Nós temos lá a FUSCA, a Associação dos Funcionários do Hospital São Carlos, que funciona em uma casa na Praia do Iguape, e eu acho que nós conseguimos esse intento, até porque por 2 vezes consecutivas nós fomos agraciados com o prêmio, que é a promoção do Jornal O Povo, Great Place to Work, por 2 vezes considerada uma das melhores locais para se trabalhar no estado do Ceará. Certo. Então isso atesta a nossa preocupação. Então nós temos, isso é fundamental. Isso, né? É fundamental dentro do trabalho, né? Você tem os funcionários felizes, né? Com ambiente bom de trabalho. Bem capacitados. E, aliado a isso, a preocupação de ser eficiente do ponto de vista técnico, e a medicina moderna se alicerça muito também em uma estrutura tecnológica avançada, né? Nós temos estruturas boas, equipamentos bons e bons médicos, né? Então, hoje nós temos um centro diagnóstico de primeira linha, com todos os recursos diagnósticos, e eu falo em ressonância magnética, nós temos o melhor equipamento, os melhores equipamentos de ressonância magnética do estado do Ceará, tomografia computadorizada, ultrassonografia, procedimentos invasivos, de biópsias dirigidas por ultrassonografia. Nós temos um setor de hemodinâmica extremamente avançado,
o melhor equipamento da cidade, nós disponibilizamos lá no nosso setor de hemodinâmica. E temos uma atividade de atendimento 24 horas em 4 especialidades presenciais. A de otorrino, que eu já falei, clínica médica, cardiologia e traumatologia. Então nós temos equipes de profissionais nessas áreas 24 horas por dia, né? Então isso presta realmente um trabalho de assistência, de apoio para a nossa cidade extremamente importante, né? E temos uma atividade também de pesquisa e de ensino, né? Desde que nós começamos a clínica, logo no início nós já tínhamos um auditório onde nós realizamos reuniões científicas periódicas. E ao que parece, nós somos talvez o único hospital privado que temos um comitê de ética em pesquisa atuante. O Comitê de Ética em Pesquisa é extremamente importante porque ele autoriza que sejam iniciados procedimentos de pesquisa clínica, utilizando inclusive pessoas para fazer experimentos. E isso tem que ser aprovado por um comitê de ética, ser aprovado pelo Ministério da Saúde. É um processo de aprovação extremamente complicado e exigente. E nós somos um hospital privado que dispomos desse comitê de ética e é bastante atuante. Que maravilha isso. Isso é muito bom. Mas, doutor Monteiro, e eu lhe pergunto, especificamente no ano passado, de 2011, que você ganhou mais uma vez o nosso prêmio, quais foram os principais trabalhos desenvolvidos lá no Hospital São Carlos? Nós estamos com uma meta importante, é que nós estamos passando por um processo de qualificação, de validação. Então, nós estamos fazendo reformas estruturais dentro do hospital para atender esse processo de qualificação, de ser validado. E até o final do ano nós queremos ter o hospital dentro dessa situação, que isso é extremamente importante, né? Inauguramos na semana passada o novo refeitório, para atender essas exigências. Vocês estão permanentemente ali. Eu costumo dizer que o hospital é um ser vivo, né? Ele não para, você sempre há uma demanda de crescimento natural muito grande, né? Nós necessitamos de espaço físico para crescer e há muitos colegas que querem se juntar a nós e nós precisamos dar uma resposta a essas solicitações de crescimento, né? Você hoje tem quantos leitos lá no hospital? Nós temos 112 leitos, incluindo 16 leitos de UTI. Até o final do ano, nós deveremos inaugurar mais uma UTI com mais 10 leitos. Os seus médicos lá, todos eles têm consultório lá mesmo no hospital? Infelizmente não, né? Esse é um modelo que se desenha há muito tempo nos Estados Unidos e que está se incorporando aqui no Brasil já há algum tempo, principalmente no Sul, é que os hospitais naturalmente vão formando o seu próprio corpo clínico. E os médicos passam a ter os consultórios em torno do hospital, né? Hoje a locomoção torna uma perda de tempo muito grande, então a tendência é cada hospital ter o seu corpo clínico definido, né? Então nós temos vários consultórios no hospital, mas não atende à necessidade e nós precisamos realmente ampliar nesse sentido, de oferecer local para que haja o aumento dos consultórios e os médicos permaneçam mais tempo dentro do hospital, de tal forma que eles vão dar um atendimento mais permanente e constante aos pacientes que são atendidos no hospital. Vocês atendem os principais planos de saúde também? Basicamente nós temos em torno de 40 planos de saúde, né? Os grandes atendem os todos? Grandes, praticamente todos os planos de saúde são atendidos no hospital, né? Doutor Monteiro, eu lhe pergunto, para esse ano que está começando agora, de 2012, quais são as suas ideias e os seus planos lá para o hospital? Basicamente essa questão da qualificação do hospital, né? Isso é nós temos que atender várias exigências de normas e de procedimentos. Nós estamos trabalhando de uma forma, com afinco e uma dedicação muito grande. Nós temos uma equipe de trabalho voltada exclusivamente para essa finalidade e também, até por uma questão de exigência dessa qualificação, nós iniciamos esse ano, inauguramos exatamente no Dia da Criança, no dia 15 de outubro, um trabalho de assistência social do hospital. Nós temos uma casa de apoio no bairro do Barroso, onde nós prestamos assistência escolar e assistência médica a um grupo grande de crianças, são mais de 150 crianças, que nós estamos dando assistência lá no Barroso.
Isso é assim, muito gratificante, porque há o envolvimento dos próprios funcionários em se interagir dentro dessa atividade de ação social, né? Isso cria um clima assim, muito interessante, envolvendo todos os médicos e funcionários do hospital, né? Essa parte de ampliação física, vocês estão pretendendo, você ainda tem espaço ali para crescer? Roberto, nós temos algumas dificuldades, inclusive de natureza urbanísticas, né? E aqui na Câmara Municipal nós temos contado muito com o apoio do nosso secretário, doutor Luciano Feijão, de grandes vereadores aqui da cidade, que nós estamos encontrando uma forma, dentro, evidentemente, da legislação, de proporcionar um crescimento do hospital, né? Fortaleza, isso não é bom de se dizer, mas é verdade, tem uma das mais precárias redes de assistência hospitalar do país, né? Nós temos uma quantidade de hospitais pequenas, tanto é que os nossos hospitais estão permanentemente lotados e, como você frisou no início do programa, agora com a proximidade da Copa, há necessidade urgente de que sejam ampliada a quantidade de leitos, tanto na área privada como na área pública, né? E os nossos gestores, principalmente da área municipal, eles estão sensíveis e conscientes dessas responsabilidades e estão motivados em nos ajudar para que a gente possa empreender esse crescimento que é extremamente importante para a segurança das pessoas que moram em Fortaleza, como para as pessoas que se dirigem para cá, né? Os turistas, os investidores na área de turismo, nós já fomos procurados por espanhóis, portugueses, eles são extremamente preocupados com essa questão. Em oferecer que as pessoas visitem Fortaleza, é uma vocação natural do nosso estado, o turismo, mas há necessidade de ele ter uma segurança de que em casos de emergências, em casos de doenças agudas, essas pessoas que se dirigem para cá de outros países, eles tenham um suporte médico e hospitalar adequado e seguro. Doutor Monteiro, eu acho que ele levantou aqui um ponto muito importante, né? Independente de Copa do Mundo, você sabe que nós estamos num ano que eu chamo de ano de pré-Copa, que nós vamos ter em 2013 a Copa das Confederações, em 2014 a Copa do Mundo, mas independente disso, você tocou num ponto realmente que Fortaleza está carente de hospitais, não só na rede particular, como na rede pública. E existe um hospital pronto, que é o do Bogos. Eu não sei o que houve ali, que aquele hospital está pronto e não funciona, né? Eu até me encontro sempre com o Bogos lá na Beira-Mar, ele faz Cooper lá comigo, e parece que tem uma pendência aí. Eu acho que é no caso de se pensar em resolver um hospital pronto que está ali para funcionar, né? Já que você vê diariamente a imprensa mostrando, não só no Hospital Geral, como no Frotão, como nos outros hospitais públicos, a carência de leitos que nós temos. E você está me dizendo uma coisa que eu também não sabia, que até nos hospitais particulares, às vezes, você tem carência disso. Isso é uma dificuldade diária, eu diria assim, né? Nós somos... O nosso índice de ocupação é extremamente alto, muito elevado, né? Felizmente, nós somos um hospital bem referenciado. Os familiares de médicos nos procuram com muita frequência para que nós possamos atender e às vezes a gente não tem disponibilidade de atender por uma impossibilidade total de espaço físico, de estar todos os apartamentos estarem ocupados, né? Mas há necessidade realmente de crescimento. A atividade hospitalar tem a questão também como negócio, né? Não é uma atividade lucrativa, então isso de certa forma reprime um pouco esse crescimento. Então nós só sabemos trabalhar dentro dessa área e, como eu falei no início, foi uma coisa que surgiu de uma forma natural e espontânea, não foi nada programado. E a grande maioria dos hospitais de Fortaleza tem surgido, pelo menos na área particular, dessa forma, né? Surge com médicos que trabalham, que querem ter uma área de trabalho melhor, então crescem, né? Nunca houve assim instituições financeiras que tenham investido na área da saúde aqui em Fortaleza. E nós temos aqui, né, doutor Monteiro, no Ceará nós temos 2 cearenses hoje dirigindo 2 entidades nacionais na área médica. O doutor Arabici Pinto, que é o presidente da Federação dos Hospitais de todo o Brasil, e temos o doutor Florentino Cardoso, que é o presidente da Associação Médica Brasileira, né? Quer dizer, isso mostra que no Ceará, além de nós termos excelentes profissionais, né,
Nós temos hoje 2 lideranças nacionais residindo aqui em Fortaleza, né? O doutor Aramici e o doutor Florentino. E o Aramici sempre pediu realmente que acha que o hospital, como investimento, não é um bom negócio. Porque você investe demais, né? Você tem que estar sempre muito atualizado, né? Você tem que estar sempre adquirindo os equipamentos de última geração, né? Quer dizer, é um investimento que você faz constante e que, se você for raciocinar como negócio, não é um bom negócio, né? É verdade. Mas eu acho que você, doutor Monteiro, levantou esse ponto muito importante, né? Nós que estamos aí, recebendo agora uma comitiva da FIFA, que veio aí inspecionar a cidade. Não se deve só inspecionar o estádio de futebol, nem as estradas, mas principalmente essa parte também de hospital. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma questão muito importante. E como eu falei, pelo menos aqui na Câmara Municipal existe essa preocupação, e também na Secretaria do doutor Luciano Feijão, que está muito envolvido e preocupado com essa questão. E que bom, né? Porque você está falando que aqui na Câmara Municipal vocês têm sempre a boa vontade dos vereadores, capitaneados aí pelo presidente Acrisio Sena, que estão também sentindo esse problema e que estão procurando encontrar uma solução. Mas, doutor Monteiro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Nós ficamos muito felizes de você ter vindo aqui prestar essas informações aos nossos telespectadores. E eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você diga alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. É importante esse contato, porque a gente esclarece alguns aspectos que são inerentes à nossa atividade, né? Então, o Hospital São Carlos é um hospital que, como nós colocamos, tem praticamente todos os convênios. Nós temos uma equipe de médicos. É um hospital que tem um enfoque basicamente na área cirúrgica, né? Mas nós atendemos também pacientes da área clínica, principalmente na área de cardiologia. E nós estamos lá à disposição para servir a população, para atender da melhor forma possível. E todos os nossos esforços e todos os nossos médicos e pacientes estão imbuídos desse cuidado em exercer esse atendimento de uma forma muito qualificada e muito competente, né? E eu agradeço a oportunidade de ter esse espaço aqui importante para que a gente tenha esclarecido alguns aspectos relacionados à nossa atividade de trabalho. Bem, doutor Monteiro, muito obrigado pela sua presença. Aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar sempre no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30 da manhã, na quarta-feira às 14h30. E todas as nossas entrevistas, essa já é a 44º homenageado que nós trouxemos aqui, todas elas estão no nosso YouTube. Você entra no nosso site www.robertofarias.com.br e é linkado diretamente para as nossas entrevistas que estão no YouTube. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. O esporte também é notícia na TV Fortaleza. Toda segunda-feira, às 18h45.